Eu nunca imaginei que ia chegar nesse ponto. Não a parte de estar aqui, sentado nesse banco de madeira dura da igreja, com o cheiro de cera de assoalho e Bíblia velha no ar. Isso até faz sentido. O que não faz sentido é como eu cheguei até aqui com as mãos tremendo e o coração batendo tão forte que parece que vai arrebentar as costelas. Começou tudo quando eu ainda era criança, lá na favela do Morro do Céu. Minha mãe trabalhava como doméstica em casa de família, saía antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro. Eu ficava com a avó, que passava o dia rezando o terço e contando histórias da congregação cristã no Brasil. Ela era daquelas que não perdiam culto, nem que estivesse chovendo canivete. Eu ia junto, mais por não ter onde ficar do que por fé. Mas gostava do cheiro do café com pão de ló depois do culto, daqueles abraços apertados dos irmãos mais velhos, do som do órgão que parecia encher a alma da gente. Com 12 anos, comecei a perceber que as coisas não eram tão simples assim. O dinheiro nunca dava, a comida às vezes faltava, e os meninos da minha idade já andavam com olhares diferentes, como se soubessem de algo que eu não sabia. Foi quando Damião, um cara uns 5 anos mais velho que eu, me chamou num canto e mostrou um embrulho branco dentro de um saquinho. Isso aqui é passagem para sair da merda, irmão, ele disse, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Eu sabia que era droga, todo mundo sabia. Mas a fome apertava, e a promessa de dinheiro fácil era como um chamado. No começo, era só levar recado, pegar umas coisas aqui e ali. Depois, passei a entregar os pacotinhos, sempre com o coração na boca, olhando para trás a cada 2 passos. A primeira vez que ganhei R$100 em um dia, quase desmaiei. Comprei arroz, feijão, carne, levei para casa como se fosse um herói. Minha mãe chorou, minha avó agradeceu a Deus. Eu me senti o pior hipócrita do mundo, mas também o mais necessário. Os anos passaram, e o que era para ser temporário virou rotina. Eu já não era mais o menino que levava recado, era o Zé, o cara que resolvia as coisas no morro. Tinha meu ponto, minha clientela, meu respeito. E minha culpa. Porque toda noite, quando deitava na cama, ouvia a voz da minha avó cantando hinos, e o peito doía como se tivesse uma faca enfiada nele. Até que um dia, tudo desandou. Era uma sexta-feira, dia de pagamento. Tinha acabado de fechar um negócio grande com os caras de fora, quando vi o carro da polícia subindo o morro. Não era batida comum, era operação. Corri como nunca, pulei muros, escorreguei na lama, mas eles me pegaram. Levaram tudo, o dinheiro, a droga, a minha dignidade. Fiquei 3 dias na delegacia, apanhando, ouvindo ameaças, pensando que ia morrer ali mesmo, no chão sujo de uma cela fedendo a mijo. Mas não morri. Saí quebrado, com o rosto inchado e a alma mais ainda. Não podia voltar pro morro, não podia ficar em casa. Fui parar na rua, dormindo em ponto de ônibus, comendo o resto de comida de restaurante. Até que uma noite, enquanto tremia de frio numa calçada, ouvi uma voz conhecida. Zé? É você, meu filho? Era o irmão Paulo, um diácono da congregação. Ele me reconheceu mesmo com a barba por fazer e as olheiras fundas. Não fez sermão, não perguntou o que eu tinha feito. Só disse, vem, vamos tomar um café. E eu fui. Ele me levou para casa dele, uma casinha simples no subúrbio. A mulher dele, Dona Maria, não fez pergunta, só esquentou um prato de comida e deixou eu tomar banho. Quando saí do chuveiro, com a água quente aliviando as dores do corpo, encontrei uma roupa limpa dobrada na cama. Chorei como criança, sem fazer barulho, com as mãos cobrindo o rosto. Você precisa se limpar por dentro também, Zé, o irmão Paulo disse no dia seguinte, enquanto tomávamos café na cozinha. Não tô falando de banho. Tô falando da alma. Eu sabia o que ele queria dizer. Mas como? Como eu ia pedir perdão por tudo que tinha feito? Como ia olhar para minha avó de novo, sabendo que tinha traído tudo que ela me ensinou? Mesmo assim, fui com ele no culto. Não entrei, fiquei do lado de fora, ouvindo os hinos, sentindo o cheiro da cera, lembrando da infância. E algo dentro de mim se mexeu. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi só uma dor profunda, como se uma crosta antiga estivesse sendo arrancada. Comecei a ir nos cultos, sempre no fundo, sempre calado. As palavras do irmão Paulo ecoavam na minha cabeça enquanto eu ficava ali, encostado na parede dos fundos, ouvindo os salmos e as preces. Não cantava, não fechava os olhos, não levantava as mãos como os outros. Só ficava, como se o simples ato de estar ali já fosse uma espécie de penitência. Até que um domingo, depois do culto, a irmã Maria se aproximou. Ela era daquelas mulheres que falavam baixo, mas com uma firmeza que fazia a gente prestar atenção. Zé, seu lugar não é na porta. É aqui dentro. Eu olhei pro chão, mexendo nos dedos. Não sei se mereço, irmã. Ela não respondeu logo. Só ficou ali quieta até que eu levantei os olhos.
O rosto dela não tinha julgamento, só uma coisa que eu não sabia nomear. Ninguém merece. Por isso que é graça. A palavra me atingiu como um soco no peito. Graça, algo que não se ganha, não se conquista. Só se recebe. E eu não estava acostumado a receber nada sem pagar por isso. Comecei a sentar mais pra frente. Não falava com ninguém, não participava das orações em voz alta, mas estava ali. E aos poucos, as coisas que o irmão Paulo dizia iam fazendo sentido. Não de uma vez, não como uma revelação, mas como uma água que vai infiltrando na terra seca devagar, até que um dia você percebe que alguma coisa mudou. Até que chegou o dia em que a avó apareceu na porta da igreja. Eu a vi do meu lugar, no meio dos bancos, e o coração disparou. Ela estava com o mesmo vestido preto de sempre, o lenço na cabeça, as mãos grossas segurando a bolsa de crochê. Não olhei para ela. Não conseguia. Mas senti quando ela se sentou no banco atrás de mim. O culto continuou, os hinos subiram, as preces foram ditas. E eu ali suando frio, esperando o momento em que ela ia me tocar no ombro, me chamar para fora, me perguntar o que eu estava fazendo ali depois de tudo. Mas nada aconteceu. Quando o irmão Paulo terminou a mensagem e todos começaram a se levantar, eu ainda não tinha coragem de virar. Foi ela quem falou primeiro. Você emagreceu, Zé. A voz dela estava igual. Rouca, firme, como sempre foi. Vó, tô sabendo que você tá vindo aqui. Eu engoli em seco. Ela ficou quieta por um instante. Depois, senti a mão dela no meu ombro. Não era um aperto, não era um empurrão. Só um toque leve, como se ela estivesse só confirmando que eu estava ali mesmo. Vamos embora? E foi isso. Não teve sermão, não teve cobrança. Só aquele convite simples como se nada tivesse acontecido. No caminho para casa, ela não falou sobre o passado. Falou do tempo, da horta, do preço do feijão no mercado. Eu respondia com monossílabos, ainda atordoado. Mas quando chegamos na porta da casa dela, antes de eu ir embora, ela parou e olhou para mim. Sua mãe ia gostar de ver você aqui. E foi embora para a cozinha, deixando eu ali, com aquelas palavras queimando dentro do peito. Não chorei. Não caí de joelhos. Só fiquei parado, sentindo o peso daquilo tudo. Porque a avó não tinha me perdoado com palavras. Ela tinha me dado algo muito mais difícil, uma chance de começar de novo, sem precisar explicar, sem precisar merecer. E pela primeira vez em muito tempo eu não sabia o que fazer com isso. Fiquei ali, na soleira da porta, ouvindo o barulho dos panelas na cozinha. O cheiro de café fresco escapava pela janela entreaberta, misturado ao aroma de terra molhada depois da chuva da tarde. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, então enfiei elas nos bolsos da calça, como se isso pudesse esconder qualquer coisa. Não era só a frase dela. Era o jeito como tinha dito, sem olhar nos meus olhos, como se estivesse comentando o tempo de novo. Como se não fosse uma faca, mas uma colher de pau batendo no fundo da panela, devagar, persistente. Respirei fundo e entrei. A cozinha era a mesma, o fogão a lenha, as paredes com manchas de fuligem, o relógio de parede parado faz anos no mesmo horário. Ela estava de costas, mexendo algo na panela. Não virou quando ouviu meus passos. O café tá pronto, disse, como se eu ainda fosse o menino que chegava correndo da escola. Sentei à mesa de madeira, gasto pelo tempo. Os sulcos das tábuas eram familiares demais. Eu lembrava de riscar eles com o garfo quando criança, enquanto esperava a comida esquentar. Peguei a xícara que já estava ali, com o café preto e grosso do jeito que ela sempre fazia. Bebi um gole sem açúcar, como ela sabia que eu tomava agora. Você emagreceu, comentou, ainda sem me olhar. Comida de cidade não enche barriga de homem. Não respondi. Ela serviu um prato de angu com frango e colocou na minha frente. Não perguntei se era para mim. Só peguei o garfo. Comemos em silêncio. O barulho dos talheres na louça de barro era o único som, além do crepitar da lenha no fogão. De vez em quando, ela olhava pela janela, como se estivesse esperando algo. Ou alguém. A casa tá igual, falei, mais para preencher o vazio do que qualquer coisa. Casa não muda. Quem muda é quem mora nela. Engoli em seco. O angu grudava na garganta. Comecei, mas parei. Não sabia nem o que queria perguntar. Ela finalmente virou para mim, com as mãos apoiadas na mesa. Os dedos dela eram grossos, cheios de veias, as unhas curtas e limpas. Mãos de quem trabalhou a vida toda. O que foi? Nada. Então come. E foi isso. Não teve abraço, não teve choro, não teve nenhuma daquelas cenas que a gente vê nos filmes. Só uma mulher velha, um prato de comida, e um silêncio que doía menos do que eu imaginava. Quando terminei, ela pegou meu prato sem perguntar se eu queria mais. Lavou na pia devagar, como se estivesse pensando em cada movimento. Eu fiquei parado ao lado, sem saber se devia ajudar ou sair.
Você pode dormir no quarto da sua mãe, disse, secando as mãos no pano de prato. A cama tá feita. Não perguntei por quê. Não perguntei se ela tinha guardado as coisas dela lá, se o cheiro ainda estava no travesseiro. Só balancei a cabeça. Obrigado. Ela não respondeu. Só foi até o armário e tirou um cobertor dobrado. Toma. Faz frio à noite. Peguei o cobertor. Era de lã, pesado, daquele tipo que esquenta demais, mas a gente não solta porque sabe que vai precisar. O mesmo que ela me emprestava quando eu dormia aqui pequeno e acordava com medo do escuro. Boa noite, falei, porque não sabia mais o que dizer. Ela já tinha virado as costas de novo, mexendo em algo na despensa. Boa noite. Subi as escadas devagar, como se cada degrau pudesse desmoronar a qualquer momento. O corredor estava escuro, só a luz fraca da lua entrando pela janela do final. Abri a porta do quarto e o cheiro me atingiu antes que eu pudesse me preparar. Não era só poeira. Não era só madeira velha. Era algo mais, algo que eu não conseguia nomear, mas que me fez fechar os olhos por um segundo. A cama estava arrumada com lençóis limpos e um travesseiro no meio. Nada no criado muro, nada na comoda. Só as paredes nuas e o chão de tábuas rangendo quando pisava. Deitei sem tirar a roupa, só os sapatos. O cobertor era quente demais, mas não o afastei. Fiquei de costas, olhando para a parede, ouvindo os barulhos da casa, o rangido da madeira, o vento batendo nas telhas, o som abafado da televisão ligada lá embaixo. Não sei quando adormeci. Acordei com o galos cantando, a luz cinzenta da madrugada entrando pela fresta da cortina. Por um segundo não soube onde estava. Depois lembrei, e o peso voltou, mas dessa vez era diferente. Menos afiado. Levantei, lavei o rosto na pia do banheiro, olhei no espelho. Passei a mão no rosto molhado, os pelos da barba já grossos demais. Os olhos estavam fundos, com olheiras roxas que nem a água fria tinha disfarçado. Vesti a mesma camisa de ontem, abotoando-a sem pressa, como se cada gesto precisasse ser medido para não desperdiçar energia. Desci a escada devagar, ouvindo os degraus rangendo sob meu peso. O cheiro de café queimado vinha da cozinha, misturado ao de pão torrado. Minha mãe estava de costas para a porta, mexendo algo na panela. Não virou quando entrei, mas deve ter ouvido, porque falou sem parar de mexer. Tem café. E pão com manteiga na mesa. Obrigado. Sentei, servi o café preto sem açúcar. O primeiro gole queimou a garganta. O pão estava duro, mas mastiguei mesmo assim. Ela finalmente se virou, encostando as mãos no balcão, os dedos ainda úmidos da louça. Você dormiu? Um pouco. E agora? Não respondi. Peguei outro pedaço de pão, passei manteiga com o canivete que estava ali sujo de migalhas. Minha mãe suspirou, enxugou as mãos na toalha e sentou na cadeira do outro lado. Não adianta ficar assim. Não muda nada. Eu sei. Então nada. Ela olhou para a xícara, girando-a entre os dedos. Depois levantou e foi até a janela, empurrando a cortina com o cotovelo. Do lado de fora, o céu ainda estava pesado, como se a chuva fosse desabar a qualquer momento. Seu pai ligou ontem à noite. Perguntou por você. O que você falou? Que você estava dormindo. Fiquei olhando para o café, vendo o vapor subir devagar. Não perguntei mais nada. Ela também não insistiu. Vou sair, falei, levantando. Para onde? Não sei. Ela não tentou me segurar. Só assentiu, como se já soubesse que não adiantaria. Peguei a jaqueta pendurada no corrimão, enfiei os braços sem pressa. Antes de sair, parei na porta, olhando para trás. Minha mãe ainda estava na janela, de costas, os ombros um pouco curvados. Volto depois. Ela não respondeu. Fechei a porta atrás de mim e desci os degraus da varanda. O ar estava úmido, com cheiro de terra molhada. Caminhei até o portão, as mãos nos bolsos, os pés arrastando um pouco no cascalho. Não tinha destino, mas sabia que não podia ficar parado. A rua estava vazia, só os cachorros latindo no fundo. Virei à esquerda sem pensar, seguindo o hábito. As casas iam ficando mais baixas, os muros mais descascados. Cheguei à praça sem perceber, onde os bancos estavam molhados de orvalho. Sentei em um deles, tirando um maço de cigarros amassado do bolso. Só tinha 2. Acendi um, tragando fundo. A fumaça ardeu nos pulmões, mas segurei até não aguentar mais. Soltei devagar, olhando para as árvores balançando sem vento. Alguém passou de bicicleta, o barulho do aro cortando o silêncio. Não olhei. Fiquei ali até o cigarro acabar, esmagando a ponta com o pé. Depois levantei, sentindo as pernas pesadas. Caminhei sem rumo, as mãos ainda nos bolsos, a cabeça baixa. Não queria ver ninguém, não queria que ninguém me visse. Cheguei ao rio sem planejar. A água estava alta, marrom, carregando galhos e folhas.
Fiquei olhando o movimento, ouvindo o barulho surdo da correnteza. Tirei o outro cigarro do maço, mas não acendi. Só fiquei segurando, passando o polegar na ponta amassada. Alguém se aproximou pelo caminho de terra, mas não olhei. Só quando a sombra parou ao meu lado é que levantei a cabeça. Era o velho Tobias, com seu chapéu de palha surrado e a camisa xadrez desbotada. Ele cuspiu no chão, limpando a boca com o dorso da mão. Tá cedo pra ficar aí parado, rapaz. Tô só olhando a água. A água não tem nada pra mostrar. Sei. Ele ficou quieto por um tempo, depois tirou um palito do bolso e começou a mexer nos dentes. Sua mãe tá preocupada. Ela sempre tá. Dessa vez é diferente. Não respondi. O velho Tobias suspirou, cuspiu de novo. Vem cá. Segui ele até a beira do rio, onde a terra estava mais firme. Ele se agachou, pegou uma pedra chata e a jogou rente à superfície. A pedra quicou 3 vezes antes de afundar. Você também sabe fazer, disse ele. Só precisa se lembrar. Peguei uma pedra, senti o peso na mão. Tente. Tentei imitar o jeito dele, mas a pedra afundou logo no primeiro toque. O velho Tobias não riu, só balançou a cabeça. Não é força, é jeito. Solta como se fosse um beijo. Tentei de novo. Dessa vez a pedra pulou 1, 2, 3 vezes. A água fez um barulho seco a cada quique. Melhor, ele murmurou. Agora conta pra mim porque tá com essa cara de quem perdeu o cachorro. Olhei pro rio pra não olhar pra ele. Não é nada. Mentira. Ele jogou outra pedra, dessa vez sem nem olhar. A gente ficou quieto, só o som da correnteza e dos grilos começando a cantar. Eu apertava a pedra na mão, sentindo as pontas afiadas. O Zé disse que viu o meu pai ontem, soltei de repente. O velho Tobias parou. Não vi a expressão dele, mas senti o corpo ficando tenso. Onde? Na estrada para São Lourenço. Tava bêbado, igual sempre. Ele cuspiu de novo, mais forte dessa vez. Seu pai não volta, menino. E se voltar, não é para te fazer bem. Eu sei, mas não sabia. Ou não queria saber. A pedra escorregou dos meus dedos e caiu na água sem quicar. A correnteza engoliu o barulho. Você tá esperando ele, né? Não respondi. O velho Tobias coçou a barba, os dedos trêmulos. Já faz 3 anos. 3 anos que a sua mãe chora no travesseiro achando que você não ouve. Apertei os olhos. A dor subiu como água quente pela garganta. Ele prometeu que voltava. Promessa de bêbado não vale nem pro diabo. O rio parecia mais alto de repente. Ou talvez fosse eu, encolhendo.